Então, finalmente aconteceu. Depois de basicamente 3 anos, a taxa Selic caiu pela primeira vez e nessa última reunião do Copom. Apesar de já existir uma expectativa para isso há algum tempo já, isso vem sacudindo o mercado. Por isso que eu, nesse vídeo, vou falar mais sobre a queda da Selic e dizer como isso afeta as suas ações e a Bolsa de Valores de uma maneira geral. Assim você saberá se é uma hora boa para estar investindo mais em ações de empresas ou estar segurando o dinheiro e se sentirá ainda mais tranquilo nesse contexto diferente que vamos viver daqui para frente. Se isso tudo te interessa, acompanhe esse vídeo com muita atenção. A queda da Selic, como eu mencionei, o Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu na sua reunião em 2 de agosto baixar a taxa básica de juros pela primeira vez depois de muito tempo. E não foi apenas um cortezinho, não. O Roberto Campos Neto tirou de cara 0,5% da taxa Selic nessa alteração. E essa decisão ela afeta absolutamente toda a economia. Mas para você entender como esse corte na Selic ela pode influenciar mais ainda as suas ações, primeiro é importante entender completamente o que é a taxa Selic. Se eu tiver que resumir em uma frase simples, ela seria: taxa Selic é o custo básico do dinheiro. É o custo do dinheiro. Como assim? É possível dizer que a taxa Selic é o custo do dinheiro porque ela é a taxa básica de juros da economia. Então, ou seja, ela é o quanto você vai receber se emprestar dinheiro para o governo do Brasil. Também entrando lá no site do Tesouro Direto, você vai encontrar um investimento chamado Tesouro Selic. Esse investimento ele é o mais seguro do país. Se você investir nesse título todo ano até o seu vencimento, ele vai render um valor muito próximo da taxa Selic acumulada no período. O Tesouro Selic, assim como todos os outros títulos públicos, ele é basicamente um pequeno pedaço da dívida pública brasileira. Quando você compra um título desses, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional financiar o déficit orçamentário do governo, ou seja, para estar pagando as despesas do governo acima da arrecadação com impostos e com as contribuições. O retorno do Tesouro Selic ele é definido pela taxa do mesmo nome. E por que essa taxa ela sobe e desce? O Selic é o principal instrumento da política monetária e é utilizado pelo Banco Central para estar controlando a inflação. Mas como isso acontece? Pensa assim, se a taxa de juros ela está baixa, ou seja, o governo está pagando pouco para você emprestar o seu dinheiro para ele, talvez você decida não emprestar, não é? Talvez você prefira comprar algo, abrir um negócio, investir na bolsa, ou algo semelhante. Talvez você até pegue um empréstimo quando os juros estão baixos, pois as taxas estarão muito baratas, ou mais baratas. Ou seja, a Selic ela estimula, quando ela está baixa, o consumo, o investimento, barateando o crédito e o custo de capital. Mais dinheiro vai estar então circulando, mais consumo sendo gerado, mais negócios sendo abertos e isso torna o ambiente também muito mais propenso à inflação. Por outro lado, com uma taxa Selic mais alta, o governo paga mais pelo seu dinheiro e talvez você, as empresas, os bancos, todo mundo prefira estar emprestando para ele mesmo em vez de estar consumindo ou está investindo numa bolsa de valores, por exemplo. Assim, a Selic, ela acaba, quando ela está mais alta, ela acaba retraindo o consumo e os investimentos devido a esse encarecimento de crédito e o custo de capital, tirando dinheiro de circulação e baixando a inflação. Todo mundo tem mais um incentivo para deixar o dinheiro rendendo, em vez de estar usando para outros fins. A taxa Selic também ela influencia todas as taxas de juros do país, como por exemplo as taxas de empréstimos, de financiamentos, aplicações financeiras, de vários investimentos de renda fixa, como por exemplo CDB, LCI, LCA, entre outras. Mas vou falar mais disso num outro vídeo. Selic também ela influencia as taxas nominais que ditam os títulos pré-fixados. Você nunca vai ver elas muito distante da taxa básica de juros, no caso a Selic. Se essa explicação te ajudou a entender um pouquinho melhor o que é a Selic, melhor recompensa que você pode estar me dando é estar dando um like e também a sua inscrição no canal. Não se esquece, por favor, é muito importante. O que a queda da Selic faz com as ações? Agora você entendeu a Selic e um pouco do impacto dela nos instrumentos de renda fixa.
Mas e quanto às ações? Como ela estimula ou como ela influencia a bolsa? De várias formas, mas é possível destacar as três principais. Primeira, revisão de valuation. Como assim revisão de valuation? Simples, existem várias formas de estar definindo, entre aspas, o valor justo de uma empresa e essa atividade ela é chamada de valuation ou avaliação de ativos. Muitos investidores eles se baseiam em métricas mais simples, como o preço-lucro, que é muito famoso, o EV/EBITDA, Enterprise Value EBITDA, ou mesmo até o Dividend Yield da empresa. Porém, uma das maneiras mais clássicas para estar definindo o valor de uma empresa é o que? É o fluxo de caixa descontado, ou o FCD. Esse modelo ele propõe uma abordagem de valor intrínseco para a empresa, com projeções de lucro futuro, aplicando o desconto do risco associado ao investimento. Ou seja, ele estipula o que é um valor gerado pela empresa no longo prazo, tirando uma taxa básica de juros ou uma taxa de desconto, pois ela é o mínimo que você estaria esperando receber investindo, uma outra alternativa de investimento, não é? Então, quanto menor essa taxa de juros, menor vai ser esse desconto, no numerador, ele fica no denominador. E também vai ser maior o valor intrínseco calculado para as empresas, fazendo com que o preço das ações, hipoteticamente, tenha um preço maior e aí possam estar subindo. O oposto também é verdade. Esse fator que eu menos acredito que influencia, porque nos cálculos de valuation usamos taxas de juros de longo prazo, normalmente de 10 anos, pouco afetadas por mudanças de curto prazo na Selic. Porém, é inegável que alguma influência vai gerar, ou seja, que há. Segundo, a maior facilidade de crédito. Como eu mencionei, a taxa Selic influencia diversos fatores econômicos e, entre eles, as taxas básicas para empréstimos. Vale lembrar que pegar dinheiro emprestado não é uma exclusividade de quem está em um financiamento, ou com dívida do cartão de crédito, por exemplo. Mas empresas de todos os tipos precisam, muitas vezes, estar pegando dinheiro emprestado para suas atividades. Elas pegam empréstimos para investir em novos negócios, rolar dívida, escalar uma operação lucrativa, ou seja, está investindo na própria operação. Assim, a queda de juros ela pode beneficiar empresas que elas estão alavancadas, ou seja, que recorreram a empréstimos para estar crescendo, e aí essas empresas elas irão pagar, ou terão a possibilidade de estar pagando dívidas com juros menores. Com isso, os empresários eles podem ter maior interesse em estar resgatando recursos aplicados para estar fazendo investimentos nas próprias companhias, em busca de retornos maiores do que a Selic, do que uma renda fixa poderia estar propiciando. Ou seja, baixa dívida real aumenta a possibilidade de crescimento das empresas, das companhias. Muito melhor, não é? Terceiro, migração dos impacientes. O último fator que pode estar influenciando as ações nesse momento é justamente a migração de investidores da renda fixa para a bolsa. Como os retornos da renda fixa eles tendem a ficar muito menos atraentes, é provável que muitos investidores, atrás de um retorno rápido, eles migrem dinheiro da renda fixa para as ações. Essa movimentação ela já vinha sendo vista antes mesmo da queda de juros. E agora ela só deve estar se intensificando. Um ciclo deve começar em que mais pessoas entram na bolsa porque as perspectivas melhoram, devido ao valuation, aos empréstimos melhores, ao custo do dinheiro muito menor. E essa entrada de capital novo tende a gerar um aumento no valor das ações e também nesse otimismo com as ações, fazendo com que mais dinheiro esteja sendo aportado. E você deve se juntar a essas pessoas? O que você acha? Ou é hora de ter uma cautela? É isso que eu vou estar respondendo a seguir, mas antes, comenta aí quanto por cento do seu dinheiro você investe em ações. Importante estar sabendo isso. Então é a hora de investir em ações. Esse meu último comentário talvez tenha entregado um pouco da minha opinião. Porém, eu acho que vale a pena colaborar e elaborar um pouquinho mais essa questão. Vale a pena investir na bolsa agora? Eu acho que sim. Por quê? Isso não é porque a Selic está caindo. Na verdade, quem vê o mercado, e isso é uma opinião própria, não é um investimento, dessa forma tende a cometer muitos erros. Não é uma questão de momento, de timing. Eu acredito que essa é uma boa hora para estar investindo na Bolsa de Valores, porque simplesmente qualquer hora é uma hora boa para uma poupança de longo prazo e aí ter um pouquinho de ações na carteira. Investir em pedaços de negócios produtivos se mostrou uma excelente escolha ao longo do tempo, tanto no Brasil quanto em outros países aí também. Outro exemplo no próprio Estados Unidos, sendo mais específico. E olha que os dados de lá têm mais de 200 anos. Por isso,
comprar ações quando a Selic está alta ou baixa, subindo ou caindo, não é isso que vai estar fazendo uma diferença tão grande na parte de rentabilidade. O que vai fazer é o quê? 1. Investir em empresas boas. 2. Diversificar. 3. Ter uma carteira alinhada com a sua tolerância ao risco. Por isso, não caia no conto de ir correndo comprar ações agora. Não siga a manada, siga a sua estratégia pessoal. E é exatamente com esses 3 pontos que eu e meu time a gente pode estar te ajudando. A Esperato, ela tem especialistas prontos para poder estar te ajudando a montar uma carteira vencedora com as melhores ações e também de uma forma totalmente diversificada. Isso sem te deixar perder ou perder tempo, ou cair em armadilhas que podem estar tirando o seu dinheiro. Se você quer conversar com o pessoal da Esperato, aperta no primeiro link da descrição desse vídeo. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!